Entrando no ar. A rede... Já. Pronto? A deputada conectou, Anísio. Está conectando? Estou aqui, Anísio. Oi, Dorinha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar, né? Dorinha, prazer. Prazer. Pronto, vamos entrar no ar. Um minutinho para entrar no ar direto. Então, boa tarde a todos os trabalhadores da educação, aos gestores da educação no Brasil, aos estudantes, a toda a comunidade escolar. Estamos aqui na live Novo Fundeb Já, com a participação especial da nossa relatora, deputada federal Dorinha Rezende, que está ao vivo conosco. Ela que é a relatora da PEC 1515, estará conversando conosco. Um grande abraço, Dorinha. Ao seu lado, tão importante quanto esse jovem parlamentar, deputado federal do Ceará, da Comissão Especial do Grupo Fundeb, Divan Alencar, ex-secretário de Educação do Estado do Ceará. Grande abraço, Divan, seja bem-vindo à nossa live. Agora, também, contando com a nossa secretária de Educação do Estado do Ceará, a professora Eliana Estrela, está aqui ao e tem levado o Estado do Ceará a continuar essa sua luta por uma educação pública de qualidade, cada vez melhor. Também com a presença do presidente da UBS, nosso camarada Gork, camarada que está aí nessa luta pela educação pública, aqui presente, ao vivo, na nossa live, para nós fazer o debate na ótica dos estudantes. E também o nosso técnico da Prece, que faz as discussões nacionais da educação, o nosso grande professor, técnico, André Carvalho. André, seja bem-vindo. Para iniciar a nossa live, que está sendo transmitida para todo o Brasil, temos hoje gente vendo de todo, principalmente todo o Norte e Nordeste, mas de todo o Brasil está conectado. Nós vamos começar com a nossa relatora da PEC 1515, nossa deputada federal Dorinha. Nós vamos fazer uma pergunta que será comentada, né, pelo nosso deputado federal Divan Alencar e pela nossa secretária Eliana Estrela. Então, relatora, professora Dorinha, diante desse cenário, né, complicado, né, que nós vivemos, qual a real situação da tramitação da PEC 1515 hoje no Congresso Nacional? E quais os principais benefícios que a PEC 1515, a chamada PEC Novo Fundeb, pode trazer para a educação brasileira? Então, seria essa a primeira pergunta geradora. Qual a real situação de tramitação da PEC e quais os benefícios, né? Quais as consequências principais que o Novo Fundeb pode trazer para a educação brasileira? Seja bem-vinda. Tá sem áudio, Dorinha. O microfone está mudo. Da Dorinha? Agora? Pronto. Perfeito. Estamos com a nossa... Bom, boa tarde. Eu comecei aí pelo Ceará, andando por aí. Nós tivemos a oportunidade, Anísio, de fazer uma discussão no início do debate sobre o Fundeb, e agora eu espero que seja também um bom momento para a gente retomar essa perspectiva da votação do novo Fundeb. Quero cumprimentar a secretária de Educação, a professora Eliana, quero cumprimentar o Pedro, o professor Edivan, deputado, o Anísio, em nome dele, não sei se o Heleno está conosco aí, acompanhando, mas o professor Anísio que tem ajudado em todos os momentos do debate, e essa oportunidade de falar, né, de conversar um pouco sobre o Fundeb, qual o atual estágio, quais os desafios que nós temos, é muito importante. Nós realizamos há cerca de 10 dias
recomeçamos reuniões com os deputados, com várias entidades, com o objetivo de destacar qual a importância de, mesmo nesse contexto que nós estamos vivendo, votar o novo texto do Fundeb. O Fundeb tem uma importância estratégica para a educação básica. Inserir o financiamento de maneira definitiva na Constituição é, sim, muito importante, é necessário para toda a construção da educação básica, se é estratégico e é necessário, e, logicamente, nós sabemos os desafios que a professora Eliana aqui representa, tudo que os sistemas municipais e estaduais terão que enfrentar na garantia do direito de aprender, na garantia da oferta, inclusive com desafios novos que se consolidarão com esse momento de pandemia, que vai obrigar os sistemas a se organizarem, a contratar mais gente, a reorganizar o sistema de atendimento, a garantir que nenhuma criança ou jovem fique para trás, porque o nosso país tão desigual exige, sim, que a gente tenha diferentes atendimentos. Nós precisamos votar. No Colégio de Líderes, eu coloquei esse tema já por 3 vezes, e nós tivemos um compromisso do presidente Rodrigo Maia de votação no mês de maio, ainda sobre o novo Fundeb, mesmo que com esse desenho remoto, nós precisamos votar o Fundeb. Nós não temos esse tempo que muitos imaginam que a gente tem um tempo, e, na verdade, o nosso tempo está muito curto, porque a gente precisa votar na Câmara, precisa votar no Senado, e ainda tem a lei de regulamentação, e precisamos enfrentar no Senado um desafio a mais, porque eles disseram que não vão votar nenhuma PEC, mas eu tenho certeza que esse tema, como tem um apelo de toda a sociedade, a gente pode, se conseguir construir esse texto de maneira consensual, mesmo sabendo que vários partidos têm bandeiras diferentes, tem partes do texto que a gente gostaria. Então, qual é o ponto atual? Nós podemos votar diretamente em plenário, sem precisar votar o texto na comissão especial. A comissão especial esgotou o debate, todos os deputados e deputadas inscritos puderam falar, e agora o número de sessões de plenário, enquanto funcionava a comissão especial, já foi superado. O número nós quase mais do que dobramos. 101 reuniões de plenário aconteceram enquanto a gente tinha reunião na comissão especial, então esse texto pode ir diretamente ao plenário. Quais foram as reuniões que nós já fizemos e estamos dando sequência? Chamando a mesa da comissão especial, várias entidades, e vamos seguir, o UniUBS também estarão conosco numa reunião temática, a Frente Nacional de Prefeitos, CNM, são outras entidades que têm precisam estar com a gente nesse debate para a gente conseguir fechar esse texto. Eu não apresentei o texto final, ia apresentar uma complementação de voto, e pretendo fazer isso também após o retorno das diferentes entidades. Tivemos uma primeira reunião com a campanha e com vários representantes da campanha nacional pelo direito à educação. Tivemos uma outra reunião que teve a presença da CNTE, teve a presença do CONSED, da Undime, do Todos, da campanha, e dos deputados que compõem a mesa. E a ideia é fazer essa reunião com as entidades e depois fazer uma reunião com os representantes do grupo da comissão especial, todos os deputados e deputadas que compõem a comissão especial, já para apresentar o texto, né, o voto e o texto que deve ir a plenário. Para isso, a gente está tentando formar um consenso, e inclusive de retiradas de alguns destaques, para todas as entidades entendam que tudo que o desenho atual do governo quer é que a gente não vote o Fundeb, é que pense na sua prorrogação e que a gente perca todo o debate construído. Então, por isso, o nosso esforço é de tentar levar para apresentar um voto, obviamente, que consiga reunir a grande maioria das posições. Lógico que pode ter destaque, pode ter partido que vai apresentar, mas quanto mais consenso a gente tiver o texto, mais chance a gente tem de votar
uma PEC em plenário. Nós já tivemos uma votação de PEC, diretamente agora, nessa situação da pandemia, que foi do orçamento de guerra, e agora nós temos condição, inclusive, de uma votação através do Infoleg, que trata diretamente que consegue captar o voto individual de cada deputado e deputada. Então, eu entendo que é possível, nesse acordo. Precisamos muito da ajuda de todos, e foi isso que nós, nessas 2 reuniões, a gente conseguiu fechar, de, primeiro, garantir que a gente só leve a voto tendo uma segurança de que o texto, a gente não vai ter nenhum tipo de desfiguração ao texto já construído até agora. A gente pode avançar em relação a pontos do texto. Agora, obviamente, a gente precisa muito contar com... Não é o texto ideal que eu gostaria, provavelmente o deputado Edilvan também, assim como não é do CONSED, não é da UNE, não é da CNTE, dos sindicatos, mas nós temos que entender qual é o avanço de inserir na Constituição, de maneira permanente, um novo Fundeb, corrigindo distorções. Tem pontos que, talvez durante o debate, a gente possa esclarecer em relação aos principais pontos ainda de debates, né? Eu não sei se estão me ouvindo, entrou uma ligação, que eu não consegui ainda... Mudei de escritório hoje pela manhã, mas eu estou aqui no meu telefone para a gente falar. Então, tem alguns pontos que eu acho que é interessante a gente retomar, né, em relação ao texto, que são pontos ainda de posição contrária, uma preocupação, acho que na nossa reunião. Sim, participei também de uma reunião com a executiva, com a coordenação, com o Fórum de Deputados do PT, eles têm uma coordenação específica de educação, e eu participei a convite da deputada Rosa Neide e do deputado Valdenor, que preside esse fórum, discutindo e apresentando os principais pontos, né, que o PT, que sempre foi parceiro nosso, e tem uma bancada muito forte na área da educação. E estou aberto para participar, e essa é uma das ideias, de fazer agora esse debate com os diferentes líderes. Aí, Anísio, eu acho que eu coloquei de maneira geral, e estou aqui, nós vamos, ao longo dessa live, falando sobre o Fundeb. Usou o tempo, os 7 minutos que eu não consegui avisar para a senhora, eram 7 minutos, e as observações são feitas agora para o nosso deputado federal Edilvan, na linha de 5 minutos, e nós vamos travando. Tem outras questões exatamente que nós vamos continuar. Um grande abraço aqui. Aqui é a 21ª Semana Nacional de Debate da Educação, da CNTE, que nós, como sindicatos filiados, estamos tocando, e estamos aqui para fazer esse debate. Agradecer a nossa relatora. Agora, a gente queria ouvir nosso deputado federal Edilvan, que também é membro da comissão especial. Aliás, um grande abraço a essa comissão especial, que está tendo um grande trabalho e nós precisamos fortalecer. Edilvan, 5 minutos com você. Bom, boa. Agradecer o convite. Convite live. Na Fundeb sobre isso. Falando um pouco do som. Está ouvindo bem, não? Agora melhorou. Isso. Bom, queria agradecer, saudar o André, um dos maiores especialistas em da educação do país, saudar o Pedro, os estudantes da UFS, a deputada do Parlamento Brasileiro e a secretária, que dá uma atuação de muito destaque, especialmente nesse momento de crise que a educação passa em função da pandemia. Bom, a Dorinha fez aí um histórico, um relato dessa questão do Fundeb, e eu posso acrescentar nas redes sociais. Nós precisamos olhar para o atual. A gente no chão, é muito bom a gente ter qualidade. O que nós estamos passando nos estados? Algumas pessoas na defesa da educação à distância, isso é que é melhor, e nós somos à distância agora, porque a circunstância
dado isso na escola. Nós estamos aí com a economia numa situação dificílima, dificílima. A pauta praticamente diz respeito ao coronavírus, são ações da economia, da renda das pessoas, respeito ao Fundeb. A Dorinha foi bem só uma PEC, né, a PEC emergencial, a PEC que ajuda o município. Eu tenho uma que as entidades, classe, as pessoas que defendem a pouco, né, têm um espírito de unidade. Nós estamos no o governo federal não está nem aí para a educação pública, para a Fundeb, nunca esteve. A Dorinha ouviu todas as entidades, tentou diálogo, fomos ao MEC. O governo federal não quer aprovar o novo Fundeb. Querem prorrogar desde o começo. Encontrar o modo federal, vírgula. Se a gente não, nós isso rir. A Dorinha é uma guerreira que enfrenta de noite essas questões menores. Esse relatório diversas pessoas. Você não está me falando. Confere? Oi, Edvan. Anísio, você não está me vendo nem ouvindo, não? Ah, você decidiu vir, eu não sou desaparecer, não. Eu estou ouvindo. Não, agora ouvindo e vendo. Ok. Tá, então, assim, só retomando a minha fala. Nós precisamos mais do que nunca dessa união. Não podemos ficar em questões menores. A Dorinha, quando foi receber sugestão para esse relatório, ela esqueceu até os ritos formais. Teve um momento que ela pediu que o povo mandasse só ofício para dar sugestão. Eu acho que até por WhatsApp ela já estava pegando sugestão para o texto. Então é importante saber que não é fácil. Não é fácil. Você pega um parlamento plural, com diversas correntes. Tinha pessoas que queriam o Fundeb todo para mérito. Tinham pessoas que queriam o Fundeb para financiar a educação privada. Então, nós chegamos no relatório possível. Não é os 40% que a gente queria. Não é o Fundeb todo para reduzir desigualdade como nós queríamos, mas é o possível. Agora, realmente, eu lamento, fico triste e preocupado com algumas questões que estão ocorrendo, que desagrega, perde força. Se a gente ficar em um outro ponto desse relatório, nós vamos perder a questão maior. Os princípios fundamentais estão postos no relatório. Fundeb permanente, dobrando complementação da União, reduzindo desigualdade, aumentando em 70% o percentual de aplicação para professores, incluindo servidores, protegendo o Fundeb da reforma tributária, excluindo a questão dos aposentados do Fundeb, que aí não ficava dinheiro para pagar quem está na ativa. Então, assim, nós temos que pegar o cerne da questão no central. Então, essa minha fala aqui, Anísio, ela vai mais assim de apelo às entidades, às pessoas que apostam na educação pública, para a gente ter um consenso em torno desse relatório. Né? Foi ouvir todas as entidades desse país, Campanha Nacional de Educação, Posto pela Educação, DIME, Concede, UNE, CNTE, tudo. Ouvimos, os prefeitos tiveram participação muito ativa. Então, é hora da gente ter união para aprovar esse relatório. Não é fácil, mas nós não desistimos. Nós estamos aí com uma perspectiva. É bom ressaltar o apoio do presidente Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tem sido um defensor do Fundeb, e mais do que nunca nós precisamos dele agora. Mais do que nunca, o Rodrigo Maia é decisivo para pautar o Fundeb. Então, Anísio, essa é a minha fala. E aí é muito importante você, que é uma pessoa muito ativa na CNTE, fechar com essa fala, fechar com esse relatório, porque senão nós vamos ter o quê? Prorrogação do Fundeb. E é isso que nós não queremos. É isso que nós não queremos. Então, nós temos que ter muito contexto de realidade. A situação já não era fácil antes da pandemia, agora ficou muito mais difícil. Mas nós estamos lá atuando, a Dorinha tem sido firme, estamos fazendo reunião, e eu aposto nessa aprovação no mês de maio. Mas para que isso aconteça, eu repito pela 10ª vez, é preciso união, especialmente professores, CNTE, estudantes.
Tá? Então, essa minha fala, fica cumprir meus 5 minutos aqui na risca. Obrigado, deputado Gilvan. Você e o seu mandato têm honrado a luta da educação. Tenho certeza que a nossa relatora lhe tem como um grande aliado. Você tem sido um grande articulador dentro do Congresso Nacional e a sua fala cada vez mais nos une e dá essa compreensão da questão da união. Vamos ouvir agora. Gilvan, é bom lembrar que a prece também está nessa empreitada. A relatora Ceará está conseguindo, o André está representando a prece, a gente queria agradecer ao presidente da prece, a prece, os prefeitos estão nessa empreitada. E o governo estadual também, através da nossa secretária Estrela, que vai comentar agora essa situação da necessidade do Fundeb para a gente possa não só manter o que já conquistamos, mas principalmente avançar naquilo que as crianças, os jovens, os professores, todos nós merecemos. Então, agora, grande abraço, Gilvan. Continua no debate. Agora, falar com a nossa secretária Eliane Estrela. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Anísio, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, obrigada aí pela parceria, você que preside o Sindicato APEOC e que tem o nosso respeito. A Dorinha, deputada federal Dorinha, também aqui, um grande abraço. Ao nosso amigo e sempre defensor e deputado federal, Gilvan Alencar, que a gente sabe que está aí na defesa sempre da educação. Ao André, que representa aqui a prece. Ao Pedro, da UBS, que representa os nossos estudantes. Ao Fernando, que está aqui também conosco, né, nos ajudando nesse momento aí. Então, nós vivemos um momento muito difícil, um momento de muitos desafios com essa pandemia, que eu vinha conversando um pouco antes de começar com o Pedro, dizendo que a gente está aprendendo a cada dia a gente aprende uma coisa nova, como é que a gente vai se portar daqui para frente. Mas o importante é que nós aqui no Ceará, nós contamos com um time muito forte, um time determinado, um time que a gente acredita, que é o time da educação. Quero aqui fazer o meu reconhecimento, minha admiração e meu respeito a todos os professores, todos os servidores, todos os gestores, coordenadores de CRED, CEFOS, EduqueSed, e principalmente a todos os alunos nesse momento, a todos os alunos. E sem esquecer também o nosso governador, Camilo Santana, que vem aí nos dando orgulho por estar sendo um verdadeiro estadista, trabalhando aí nesse enfrentamento a essa pandemia, nos dando condições de enfrentar e de também estar com a nossa educação aí à frente como prioridade também. Então, só colocando um pouco da nossa situação, nós estamos com as aulas presenciais paralisadas, mas nós não estamos sem aula, nós estamos com aulas remotas, aulas em casa, e isso foi uma decisão importante, por meio do diálogo com a APEOC, com o Conselho Estadual da Educação, com o Ministério Público, onde nós chegamos a esse consenso, e aí estamos alcançando os alunos de forma que o livro didático é a nossa ferramenta principal, temos atividades e temos também as plataformas que têm aí nos ajudado nesse momento. Mas, para não fugir aqui do tema, já que nós estamos aqui no novo Fundeb, quero colocar também, reforçar a importância do novo Fundeb para a educação. Nós sabemos que com ele nós teremos mais equidade bem maior, vamos assim reduzir as desigualdades tendo maior equidade, e também ter possibilidade de valorizar mais ainda os nossos professores, os nossos servidores. Então, o Fundeb ele precisa ser votado já. Eu admiro aqui muito a Dorinha, o Gilvan, porque nós sabemos a dificuldade que é lá para estar defendendo alguma coisa da educação, porque tem tantos outros interesses, como se a educação não fosse um interesse maior. Então, muitas vezes vão deixando isso esquecido. E nós aqui no Ceará temos aí a proposta da APEOC, do Anísio, de toda a presidência da APEOC, foi que nós tivéssemos um comitê, tivéssemos aí uma posição
para defendermos juntos esse Fundeb, e nós estamos dessa forma, defendendo o Fundeb, querem um novo Fundeb, até porque tem algumas coisas que nós sabemos que tem algumas críticas, como, por exemplo, quando coloca lá a respeito do salário e educação fazer parte do novo Fundeb. Nós até concordamos, desde que o salário e educação permaneça ainda com o que ele já é, que é do PENAI, do PENAT, do livro didático, da alimentação e do transporte escolar, que ele permaneça com esses projetos e, além disso, ele possa complementar, fazer parte do nosso Fundeb. O Fundeb hoje, para a gente, ele é fundamental e ele precisa ser permanente. Ele não pode ser uma coisa que a cada 5 anos, a cada 10 anos, a gente precisa estar correndo, lutando atrás disso. Ele precisa ser permanente. Ele precisa ter força, realmente, para que a gente possa ter um compromisso maior ainda com a nossa educação. Nós sabemos que tudo passa por educação. Todos os nossos profissionais passam por a educação. A educação é fundamental, é a base. E a escola, lógico, nós sabemos que ela é privilegiada exatamente por isso, porque ela tem vida. A escola tem vida. Vida exatamente essas que nós hoje estamos preservando. Vidas essas que hoje nós estamos preservando. Por isso, o nosso recado é que hoje, fiquem em casa, estudem em casa, aproveitem as oportunidades para realmente estar em casa, nesse distanciamento, nesse isolamento social, cada um fazendo a sua parte, que é um momento muito difícil, muitos desafios, e dizer para vocês que nós precisamos de todos juntos, todos os professores, todos os educadores, todo esse time que eu tanto admiro e respeito, junto conosco na defesa desse novo Fundeb. Nós hoje já temos um comprometimento do Fundeb muito grande com o pagamento, com a folha de pagamento de professor. Precisamos ainda de valorizar mais ainda os nossos professores, precisamos ainda valorizar mais a nossa educação, com outros investimentos, com mais custeio, e para isso nós precisamos dessa aprovação já. E contamos com a Dorinha, contamos com o Edilvan, contamos com todos vocês. Grande abraço, secretária. A nossa secretária já fez um apanhado geral e já entrou em algumas questões em relação ao relatório, né? Essas dúvidas, esses questionamentos, e o principal que se coloca hoje, é bom que a nossa relatora esclareça, em relação aos programas e projetos vinculados ao FNDE, né? Que se criou um contraponto, colocando que a PEC 1515 colocaria mais recursos na educação, mas que parte desses recursos estariam sendo retirados de outro setor, né? Então, foi um debate que está sendo colocado e a gente espera nesse debate que seja esclarecido. Agora, uma nova rodada, com a presença da nossa relatora, fazer uma nova pergunta geradora, que será comentada pelo nosso camarada, presidente da UBS, o Pedro, e pelo nosso técnico, né, consultor da APRESSE, o André Carvalho. Relatora, diante dessa crise, né, na saúde pública, que está adicionada a uma instabilidade política, que está adicionada a uma crise fiscal, quais seriam as perspectivas políticas de aprovação do novo Fundeb? Quais seriam as saídas que nós poderíamos ter e que será colocado nesse debate? É uma crise na saúde, mas há uma estabilidade política e uma crise fiscal que está aumentada por seus efeitos, né, da pandemia. Então, nessa situação, eu teria agora mais 7 minutos para discorrer, né, desse debate que está ocorrendo, que foi colocado pela secretária, foi colocado pelo Gilvan, dessa linha geradora. A crise na saúde e seus efeitos na educação e a relação com o Fundeb. Bom, eu quero comentar cumprimentar, né, o deputado Edilvan. Realmente ele tem sido um grande colaborador, até porque, como o Edilvan tem uma experiência de gestão, mas é da área de economia, financiamento, um auditor, nos ajudou muito. A deputada Rosa Neide também fez esse trabalho em muitos espaços da Câmara, e o Edilvan viajou muito o Brasil inteiro, né? Acho que ele colocou aqui, de maneira muito rápida,
parte dos embates que nós temos enfrentado. Obviamente, o texto, os pontos que estão sendo colocados, esses são os pontos apresentados por nós, né? Vocês têm colocado essa questão do salário e educação, a preocupação com relação do percentual que seria definido para o percentual, na verdade, ligado à área de avaliação. Eu queria até fazer alguns esclarecimentos, mas esse texto é o texto que nós conversamos. Nós temos um percentual muito alto na Câmara de deputados, e esse é o perfil do Congresso atual, de deputados que têm como ponto central justamente todo o contrário do que o relatório defende. Nós enfrentamos um debate forte do público e o privado, que os recursos do Fundeb não fiquem só para a educação pública, mas que tenham uma liberdade de investimento na área privada e área, inclusive, das entidades confessionais e comunitárias. Esse debate a gente enfrentou. Os recursos para pagar aposentados, nós temos, inclusive, um destaque apresentado em relação a permitir que se pague aposentados e pensionistas. Existe um debate muito forte de parte de parlamentares que querem que a gente não deixe nenhum limite fixado para a remuneração dos profissionais da educação. Nós estamos discutindo se é 70, se é 75, se é 80, e, na verdade, tem um grande grupo na Câmara que não quer que fique nada, que não se defina, que seja uma liberdade para cada sistema definir. Então, muitos dos debates, como são pontos que eu abraço como valor, como questão, talvez muitos de vocês não acompanhem, que a gente faz um verdadeiro enfrentamento de voto lá dentro do espaço político, de quem defende, inclusive, recurso, como eu disse, que os recursos que não tem recurso vinculado à educação, muito menos a uma subvinculação, que é o caso do Fundeb. São espaços políticos que nós enfrentamos. E o momento, acho que o professor Anísio, e o André, que já esteve conosco lá, sabe talvez do que eu esteja falando, todo esse embate e o momento que nós vivemos hoje da crise, da pandemia e da saúde, ele dificulta, sim, o entendimento e o espaço, inclusive, para a educação. Nós estamos enfrentando, inclusive, dentro do espaço da Câmara, para definir que o Fundeb precisa ser priorizado, que o Brasil vai superar esse momento da pandemia e que o recurso da educação, e que os desafios da educação, eles são desafios permanentes e que pioraram. Como é que nós vamos assegurar, professora Eliana, que mesmo com aulas remotas, educação à distância e com outras alternativas, nós sabemos que a realidade de muitos alunos nossos, eles vão continuar excluídos, eles não têm condição, eles não têm acesso à aula remota, eles não têm acesso à energia, quanto mais o acesso à internet, que eles não podem ser deixados para trás. Quando a escola voltar a funcionar, nós temos que ter políticas para atender de maneira para reequilibrar e diminuir as desigualdades, que são enormes e ficaram maiores ainda quando nós olhamos todo esse contexto da pandemia, da situação de fome, miséria e desemprego nas nossas famílias. Como é que nós vamos lidar com um sistema que vai ter que contratar mais professores? Acho que semana passada, um deputado do Nordeste, de Pernambuco, teve coragem de dizer que a gente deveria remanejar o dinheiro da educação todo para a saúde, porque é essa a prioridade hoje de estados e municípios. Nós estamos lidando com isso, nós sabemos que a prioridade hoje é a comida, é a saúde, é o direcionamento para responder rapidamente e de maneira a corrigir e melhorar o nosso sistema de saúde pública, todos nós sabemos disso, mas tem vida depois do corona. Tem vida depois da pandemia e nós precisamos entender que a educação vai ser um instrumento extremamente importante e já é para as condições de saúde, de seguridade, de equilíbrio, de redução da desigualdade. Mas o próprio enfrentamento desse tema, para que a Câmara entenda que nós precisamos votar, que não caia nesse discurso fácil, vamos prorrogar, porque aí a gente está garantindo que o Fundeb está preservado,
mas a gente não sabe nenhum ponto, né, como isso vai ser. Eu quero só falar da questão do salário e educação. Eu não estou controlando o meu tempo aqui, não consegui pegar, não sei quanto tempo eu tenho. Mais 2 minutos. 2 minutos, tá. Então, vou falar de salário e educação. A questão do salário e educação. O salário e educação, ele é uma fonte de recurso importante. Nós lutamos agora recente para que a gente não perdesse esse recurso, inclusive numa MP. Tem uma PEC, a 188, que propõe que o salário e educação seja distribuído diretamente para estados e municípios e que, junto com esses recursos, vá também a responsabilidade dos programas. O programa de alimentação escolar, que algumas entidades usaram, inclusive, o Fundeb quer tirar o dinheiro da alimentação, o dinheiro vai ser o fundo da fome, porque nós vamos pegar o dinheiro da alimentação. Eu queria que essas entidades olhassem que os recursos da alimentação, até 2019, eles não eram utilizados como fonte de salário e educação, que não tem nenhuma vinculação destes programas do FNDE com salário e educação. São escolhas de gestão, são escolhas de gerenciamento na definição orçamentária. Mas qual foi a nossa preocupação ao colocar que o recurso pode ser usado? Lá não está dito que vai ser usado. A gestão, ou seja, a definição orçamentária do governo federal e do Ministério, para dizer de onde virá a complementação, pode sair de qualquer outro lugar. O que nós quisemos amarrar é que, se o salário educação for utilizado para manter, para parte da complementação, é que os programas precisam ser mantidos. E mantidos no patamar atual para crescer, com garantia de per capita mínimo que possa crescer. Esse, inclusive, é um dos desafios nossos em relação ao próprio texto. O deputado Edilvan lembrou bem, nós estamos tentando proteger no texto as mudanças que uma reforma tributária possam trazer para a educação. Qualquer mudança assegurando o ganho. Qual outra preocupação nossa? É que, se os programas que hoje são mantidos com salário e educação, esses programas precisam continuar sendo geridos e mantidos pelo governo federal. Então, obviamente, se houver uma opção de que o dinheiro do salário e educação vá para a complementação, esses programas precisam ser mantidos com outra fonte. E eu quero só lembrar que também esse não é um ponto que seja ponto não negociável, ao contrário, o próprio governo federal já repensa da possibilidade de usar o salário e educação. O que nós queremos é dinheiro novo, sim, para o Fundeb, dobrar nos 6 anos, de maneira mais equilibrada, para chegar a municípios que nunca foram atendidos. O Ceará sempre recebeu complementação, mas nós temos muitos municípios pobres de estados que nunca receberam complementação. Então, esse ponto do salário e educação não é ponto para nós. Ele se for a ser usado esse recurso, precisa ser mantido com os mesmos patamares dos programas, que são universais e são estruturantes. Muito bom debate. Gostei da frase que tem vida após corona, vai ter vida sim, e a educação tem que ser permanente, cada vez mais valorizar a educação e a saúde, né? Esse debate está sendo muito bem feito. Agora, a gente queria ouvir o nosso presidente da UBS, nosso camarada Gork, e depois o André, sobre a fala da nossa relatora e sobre essa conjuntura que nós vivemos, mais especificamente a questão da educação. Fala aí, Gork. Primeiro, boa tarde a todos e a todas que estão assistindo a esse debate. Mandar um grande abraço para a Uniforte, para a ACES, para a entidade estudantis do estado do Ceará, mas também toda a base da APO, a todos os professores, técnicos, servidores, enfim, a todos que constroem coletivamente essa educação. Eu tenho de dizer que o Brasil, assim como a educação, é um grande artesanato, né, que é feito pela mão de vários artesãos e artesãs que são os estudantes, os trabalhadores, os professores e professores. A gente tem que cuidar desse artesanato chamado escola pública, desse artesanato chamado Brasil. Primeiro, agradecer, em nome de você, Anísio, a APO, que nos coloca aqui esse debate maravilhoso. Saudar você enquanto presidente, também a professora Dorinha, importante deputada e relatora da PEC 1515, que a gente está junto nessa construção e nesse debate desde o começo. O nosso deputado Edilvan também, a Eliana Estrela, ao André, que vai aqui comigo comentar
sobre essa questão, e também ao Fernando, intérprete que está ajudando aqui numa questão fundamental, que é da inclusão. E falando de inclusão, o debate que eu quero trazer aqui sobre a educação nesse momento de pandemia é justamente desse, né? Porque eu acho que, mais do que nunca, a questão da igualdade de acesso, da igualdade educacional, tem se tornado um debate mais frequente, porque essa crise sanitária que a gente está vivendo está expondo as feridas e as mazelas de uma sociedade já bastante desigual. Sempre existiu violência doméstica, sempre existiu fome, sempre existiu falta de acesso a computador, a internet, mas nesse momento de pandemia, nessa crise sanitária que a gente está vivendo, as mazelas estão sendo expostas, as feridas estão sendo expostas, e é importante nós, enquanto cidadãos e cidadãs conscientes, representantes de categoria, representantes do poder público, que a gente coloque o dedo na ferida e faça os debates necessários nesse momento, né? Então, primeiro, não dá para falar de educação em tempo de pandemia sem a gente também trazer que é importante que, depois de toda essa pandemia, na vida depois do corona, como muito bem a deputada Dorinha trouxe, a gente consiga enxergar a educação com outros olhos. A gente vem, nos últimos anos, tendo um decréscimo do investimento em educação, cortes sucessivos no investimento à educação, à pesquisa, à ciência e tecnologia, e a gente está vendo hoje que, mais do que nunca, a universidade e a escola pública, os laboratórios das mesmas têm um papel fundamental, não somente para a construção da democracia do Brasil, mas até da própria vida e sobrevivência do nosso povo. A universidade e a escola têm sido fundamental para a gente pensar vacinas, para a gente conseguir diagnosticar, para a gente conseguir buscar saídas para a crise sanitária que a gente está passando. Então, espero que depois dessa pandemia a gente consiga enxergar com muito bons olhos, com melhores olhos, na verdade, a educação e o financiamento da mesma como algo importantíssimo para a democracia e para a própria vida do nosso país. E, nesse sentido, o Fundeb tem uma importância fundamental, porque representa a maioria do investimento que se faz na educação básica do nosso país, que é um ensino importantíssimo para a gente conseguir ter pilares para a educação ser essa base do crescimento do nosso país. E quando a gente fala das outras questões urgentes da educação, eu acho que a gente tem que puxar, e eu falo isso porque dia 24, foi o Dia Mundial do Livro, e lembrar de um livro que não é literatura, mas que tem muito a ver com sonho e perspectiva, que é importantíssimo no nosso país, que é esse aqui, que é a Constituição Federal de 1988. E nela, no artigo 205 e 206, falam sobre coisas fantásticas e fundamentais para trazer para o debate hoje. O artigo 205 diz que a educação é direito de todos, dever do Estado, da família. E no artigo 206, que traz os princípios dessa educação, que é direito de todos, no inciso 1º e inciso 7º, eu quero destacar esses dois incisos porque fala de duas coisas. O inciso 1º fala de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, e o inciso 7º fala da garantia do padrão de qualidade. E eu falo isso porque, nesse momento, onde diversos estudantes, milhares, se não milhões de estudantes, estão impossibilitados até de conseguir assistir uma live como essa, até participar de um tuitaço para levar suas pautas, é importantíssimo que a gente paute a questão do adiamento do Exame Nacional de Ensino Médio. A UBS e a UNE estão junto com o deputado Edilvan em processos que correm no âmbito do Poder Judiciário, estamos com a campanha pelo adiamento do Enem, então é importante, quando a gente fala do adiamento do Enem, a gente pensar na igualdade de condições de preparação, assim como essa questão da igualdade do acesso recai sobre todos os outros debates da educação nesse momento. Recai sobre a questão do cumprimento da carga horária anual, porque quando tudo isso passar, como muito bem a Dorinha trouxe, já para ir finalizando minha fala, a gente tem que pensar na contratação de novos professores, porque a gente vai ter praticamente que fazer com que as redes públicas tenham quase um tempo integral para conseguir repor todo esse tempo de aula que a gente está perdendo, e tem muitos professores que trabalham um turno numa escola e outro turno no outro, e a gente tem que pensar em como manter, seja na questão da garantia do salário do professor, seja na questão da própria alimentação, mas condições para repor essas aulas. Tem-se que pensar a questão do ensino à distância com muita clareza e com muita sensibilidade sobre os estudantes que não estão hoje com acesso à internet. E, para ir finalizando, acho que tudo que a gente tem que falar e tudo que a gente tem que fazer na educação tem que recair sobre um poder muito grande de sensibilidade, de empatia. E empatia não é somente ouvir o que o outro fala. Às vezes é sentir e escutar até o que o outro não fala, mas o que ele sente. E o que os estudantes estão passando hoje é por uma desigualdade enorme, que sempre foi histórica, de acesso
à educação, e a gente tem que pensar principalmente nesses estudantes mais vulneráveis que, além de se preocupar com o salário do pai que não vai cair, além de se preocupar com o desemprego, além de se preocupar com o auxílio emergencial que ainda não caiu, mas tem que se preocupar também com a data do Enem, também com a EAD que ele não tem acesso, e também com tantas outras questões importantíssimas para a manutenção da educação. Então, para finalizar, igualdade, equidade são princípios fundamentais que a gente tem que pensar nesse momento para a nossa educação. Ok, presidente. Grande fala. Então, vamos juntar, né, nessa grande frente, o ADI-ENEM com o Fundeb já, né? Vamos juntar o sindicato, dar todo apoio à luta dos estudantes e, junto com o deputado federal Gilvan, vamos fazer uma grande luta aqui também para priorizar a votação do Fundeb e adiar o Enem nas condições... Isso só está atrapalhando rapidinho, mas eu queria realmente colocar essa questão do Enem, a importância que o deputado Gilvan Alencar tem tido aí frente a essa defesa. Já tem entrado aí várias frentes na defesa desse adiamento do Enem. Nós sabemos que, para nós do Ceará, o Enem ele é muito importante, ele é fundamental, até porque, historicamente, quando a gente olha um pouco para trás, poucos alunos ingressavam na universidade. Hoje nós já temos mais de 20 mil alunos que ingressam na universidade, e isso vem, lógico, também por força do Enem. E Gilvan tem sido aí um guerreiro, tem sido assim, muito determinado e muito comprometido, junto aí com a UBS, com todos os nossos alunos da ACES também aqui. Nós temos uma grande parceria para que a gente faça aí o ADI-ENEM. Então, vai ser Fundeb já e ADI-ENEM já também. Muito bem, secretária. Então, nessa luta agora, vamos colocar o nosso grande André Carvalho, em nome da Prece. André, e essa pandemia, essa crise fiscal, e como a gente pode contribuir com esse debate, como a gente pode esclarecer para a sociedade a importância dessa unidade em torno de resolver essa crise emergencial, né, causada pela pandemia, e garantir essa importante política de Estado que é o novo Fundeb. André Carvalho. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer ao Anísio, né, por a oportunidade de participar e representar aqui a entidade que representa os municípios do Estado do Ceará, e já colocando uma pitada de contexto econômico-financeiro, digamos, nessa discussão, e também no contexto de gestão fiscal pública, ilustrando aqui com alguns dados do Estado do Ceará, especificamente municípios, né? É importante a gente saber que, ao iniciarmos o ano de 2020, a gente se deparava com um contexto econômico-financeiro completamente diferente do contexto no qual nos encontramos atualmente, né? E, obviamente, já há inúmeras perdas de cunho financeiras projetadas aí para municípios, e eu vou ilustrar com dados do Ceará, que enaltecem, na verdade, que fortalecem a necessidade de a gente debater mais a questão do Fundeb, na importância de se efetivar na prática, né, dentro desse contexto que vai ser descrito aqui por mim com dados do Ceará, por exemplo. Nós temos uma estimativa de perdas que se aproximam de 500 milhões de reais para os 183 municípios cearenses, no caso eu excluí a capital, né, no ano de 2020, só no tocante à Fundeb. Isso corresponde a uma média de mais de 2 milhões de reais de perda entre o que se tinha projetado no início do ano e o que se tem agora diante desse cenário de crise da Covid-19. Não é só disso que vive um município para se fazer gestão. Para a gente ter noção, os municípios que têm quase que na sua totalidade, falando de Norte e Nordeste principalmente, dependência de transferências constitucionais, eles têm aí quase que 70% a 75% de todos os seus recursos oriundos de Fundeb, Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS. Os três serão transferências constitucionais para municípios que serão fortemente abaladas, né, com essa crise. Então, serão perdas de cunho de 500 milhões de reais de Fundeb, mais aproximadamente entre 150 a 350 milhões aí de ICMS, que nós não sabemos se o governo federal irá compensar as perdas. Esse é um debate que está ocorrendo agora no Congresso Nacional.
e mais uma perda aí de FPM na ordem de 70 milhões de reais no que concerne especificamente a educação. Então, é um contexto em que, para descrever e vir para a discussão do novo Fundeb, antes de toda essa, se assim a gente pode falar, de todos esses abalos econômico-financeiros, já se discutia o Fundeb lá desde 2015, com a PEC relatada pela deputada professora Dorinha e também agora o deputado Edilvan acompanhando muito de perto essa discussão. E essa discussão ela já acontecia pelo esgotamento financeiro do Fundeb. Então, o contexto atual aprofunda esse esgotamento e, dentro desse cenário, eu trago aqui uma reflexão, Anísio, e, se me permite, eu jogarei aqui essa reflexão em uma pergunta para o deputado Edilvan e a deputada Dorinha. As duas perguntas que eu tenho. Em relação ao incremento de recursos do Fundeb, que agora a gente tem verificado, e eu coloquei aqui com esses dados, que é extremamente importante para que a gente continue a gerenciar a educação e a evoluir. A linha que se tem de incremento da complementação de 10% para 20%, ela é a linha que vocês entendem que será aceita ou tem sido observado que poderá haver uma desidratação nesse volume proposto na PEC? Isso é a primeira coisa. A segunda pergunta é em relação à lei da qual fala a própria PEC 1515. Disse em alguns pontos do texto, do último texto, né, relatado, que haverá uma lei que irá regulamentar alguns aspectos da PEC. E me preocupa porque nós temos lá, por exemplo, se a União vier a complementar com 20% mesmo, ela duplicará os recursos que ela atualmente coloca no Fundeb. Os 10% atuais que ela já coloca no Fundeb, pelo que eu entendi, o interesse é que fiquem esses 10% com a mesma metodologia de redistribuição atual, né? Mas isso dependeria, pela minha leitura, pela minha interpretação de leitura da PEC, da lei que irá regulamentar essa PEC. Então, fica essa pergunta e ao mesmo tempo, a reflexão de como discutir, dentro de um contexto atual, né, esta lei que irá regulamentar uma PEC, lógico, torcendo para que essa PEC seja aprovada em breve, dentro dessa necessidade da gente não impactar tanto os municípios e os estados com esse contexto já tão difícil financeiro. Ok, André. Excelentes perguntas para a nossa relatora, para o nosso deputado federal, que irão responder, né, duas perguntas estratégicas, né, que são de interesse de todos nós, e eu vou fazer apenas uma apreciação breve e encaminhar para que a relatora, a professora Dorinha, e o Edilvan respondam, para a gente ir nos encaminhamentos finais da nossa live, né, para as considerações finais. Eu queria colocar, hoje, saindo aqui do script, ouvindo um programa de rádio em que estava a deputada de São Paulo, se eu não me engano, a Zambelli, né, acho que é deputada federal de São Paulo, ela fez uma fala muito complicada, uma fala em que dizia e atacava principalmente o Norte e o Nordeste, colocando que, ao os gestores, sindicatos, parlamentares cobrarem que a União, nessa situação de emergência, garantisse os repasses do FPE, do FPM, do ICMS, pudesse fazer um contrapeso nas perdas, que o André colocou muito bem aqui, a deputada veio com um argumento chulo, complicado, agressivo, de dizer que os governos estaduais e municipais do Nordeste desviam muitos recursos, que não havia necessidade de mais recursos, tanto para cobrir a questão emergencial, quanto em relação ao próprio Fundeb. Então, essa fala complicada de um setor político nosso, que nos coloca numa situação de colocar o Norte e o Nordeste e todo o Brasil
de que não há necessidade de recursos se escondendo atrás de uma cortina de fumaça de um combate, entre aspas, à corrupção. Então, na fala da professora Dorinha e do Dilvan, eu queria também que colocasse, já foi colocado, essa necessidade, por isso nós estamos aqui, dessa união de todos para garantir não só as soluções emergenciais, que são necessárias e urgentes, como também, efetivamente, garantir uma política de Estado que já deveria ter sido permanente, e não foi, e que agora, quando muitos diziam, e uma palavra aqui para o Edilvan, para a relatora, principalmente para a nossa relatora, que acreditou, eu lembro desse debate no Congresso Nacional, lembro da Dorinha lá, enfrentando, lembro que muita gente dizia, André, que era impossível começar a tramitação da PEC no Fundeb, muita gente disse que era impossível fazer o debate, muita gente disse que é impossível garantir as condições para a votação, e hoje nós vemos uma PEC pronta para ser votada, garantido que o Dilvan colocou, e a secretária, e nós colocamos as bases principais do financiamento, e hoje é necessário 2/3 do Congresso. Então, é necessário essa campanha, é necessário combater esse tipo de discurso preconceituoso contra o Norte e Nordeste, né? Que não tem a visão geral, que a educação tem que ser pública, a saúde pública, com maior e melhor investimento. Então, eu queria, nesse sentido, para o Edilvan e para a nossa relatora, colocar, parece que o Edilvan teve que sair, mas para a nossa relatora acrescentar o que o André colocou, essa questão política, né? Da importância, por isso estão os estudantes daqui, está o Pedro, né? Aqui no Ceará nós temos uma grande frente, né, de entidades, a ACE, a Uniforte, a UEE, a UNE, aqui no Ceará forma um blocão muito forte, né, em relacionado a essa luta, mas é necessário ter essa compreensão. Há uma situação emergencial da queda de recursos que já afeta o Fundeb atual e temos essa preocupação de garantir, em 2021, uma tranquilidade, entre aspas, para os gestores, uma possibilidade de nós, sindicalistas, poder cobrar, mas dentro de uma perspectiva de financiamento de Estado. Eu acho que isso que é a importância maior da ousadia e da coragem da nossa relatora da PEC 1515, e dentro desse cabedal de dificuldades, o mais importante é a gente dizer que o corona vai passar, a crise na saúde vai passar, e para ele passar e ter maior tranquilidade, a educação tem que estar junta, garantindo, não só de forma emergencial, como também de forma permanente. Então, eu queria ouvir a nossa relatora, para a gente poder, dentro desse cenário complicado, ter essa perspectiva para todos nós que estamos ouvindo em todo o Brasil, principalmente no Norte e Nordeste. Então, para mim, foi muito complicada essa fala da deputada lá de São Paulo, que nos vê aqui no Norte e Nordeste como apenas passageiros de um Brasil. Nós somos, não, nós somos guia desse processo, nós queremos a mesma respeito, e o Fundeb não é só para o Norte e Nordeste, não. O Fundeb é uma política de Estado que vai beneficiar todo o Brasil. Então, queria ouvir a relatora, já fiz minha fala, né? Mas eu queria levantar novamente essa questão da importância e da ousadia que a relatora fez, juntamente com a Fátima Bezerra, duas grandes mulheres, com o Maurício Solano, toda a equipe do Congresso, para que essa proposta pudesse estar no debate. O Dilvan teve que dar uma saidinha, viu? Mas ele está na luta. Então, nossa relatora, são as perguntas do André, a fala do nosso presidente Gork e essas considerações que eu fiz. Essa fizesse uma apanhada aí, geral, de finalizar nossa live pela educação. Dorinha. Vou tentar retomar os principais pontos, foram contribuições extremamente importantes. Eu quero, em nome do Pedro, agradecer. Eles nos ajudaram, tanto a UNE quanto a UPS, a puxar uma discussão no Congresso Nacional. Fizemos uma ação muito bonita, envolvendo deputados e senadores de diferentes partidos,
trazendo a discussão para o espaço do Congresso. Nós vamos precisar dessa ajuda, precisamos da CNTE, precisamos dos estudantes, inclusive para mostrar essas questões que as pessoas precisam compreender que nós temos enormes desafios, isso não pode ser utilizado como um argumento contra a educação. Na semana passada, o presidente, ao fazer um pronunciamento, né, o Bolsonaro falou dos nossos resultados no PISA como se fosse uma arma contra a gente. Os resultados no PISA, primeiro, eles são um recorte, parte de um processo, e eles não são arma contra um país que sempre negou a educação, que tem pouco investimento, e isso a gente olha, André, quando nós olhamos o per capita que o Brasil investe, a discussão não é só investir ou gastar ou melhor o dinheiro, o recurso. Nós investimos muito pouco em educação. Nosso per capita é muito baixo. E a educação tem, sim, muitos pontos que conseguiu avançar, de universalização, de atendimento. A professora Eliana Ceará mostra, né, o resultado de muitas políticas públicas e de continuidade, mas os desafios são enormes no país inteiro. Eu acho que, do ponto de vista, as colocações tanto do André quanto do Pedro, e agora, né, Anísio, também o que você traz, eles mostram o quanto o Congresso é um Congresso extremamente diverso e adverso também a esse enfrentamento e a busca de mais recursos para estados e municípios. André, você trouxe uma pergunta que é o ponto central, né? Se a gente consegue garantir a complementação de 10% para os 20%, e é esse o nosso ponto principal, né? Além de manter os pilares de um Fundeb mais equitativo, redistributivo, corrigindo distorções, mas também com foco na melhoria e no respeito ao profissional da educação, o percentual da União, porque o foco central é que, se todo o discurso é mais Brasil e menos Brasília, se é uma maior descentralização, se é um fortalecimento de recursos para estados e municípios, que é onde o atendimento à saúde e à educação acontece, dos 10% para os 20%, ele é condição. Ele é condição porque nós tivemos um avanço mantendo o híbrido. O híbrido nada mais professor Anísio, de que reconhecer que a gente não podia tirar dinheiro dos estados do Norte e Nordeste, que são os mais pobres, que já recebem complementação, que tem toda uma estrutura construída e que precisam de mais ajuda. Se o híbrido é mantido, se os recursos para estados e municípios do Nordeste, né, 7 do Nordeste e 2 da região Norte, ele vai ser mantido, e as distorções serão corrigidas ao longo da implantação do novo Fundeb. Eu digo distorção porque tem município que recebe, que não precisaria, mas não são municípios ricos. Eles não precisariam no contexto do que nós temos hoje de lógica. Então, o híbrido é importante para manter a relação do Norte e Nordeste. É um equívoco, e a deputada Carla Zambelli, ela repete um discurso de que o Nordeste e o Norte são pesos para os estados ricos de São Paulo, Rio, do Sul e Sudeste. Esses estados se mantêm com a sua arrecadação porque nós compramos, porque o Brasil inteiro compra deles, porque existe uma relação federativa que precisa, sim, ser rediscutida. Então, o nosso ponto principal é enxergar que o Fundeb é um modelo e é um exercício de redistribuição federativa, é um modelo dentro do Pacto Federativo em que precisa ser assegurado o cuidado com os mais frágeis e mais vulneráveis do Norte e Nordeste, mas não é verdade que é só Norte e Nordeste. O novo desenho, a nova proposta do Fundeb, ela é um exercício dentro de cada um dos estados que vai fazer diferença para Minas Gerais, para Goiás, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enxergando os municípios que mais precisam, os mais vulneráveis que precisam de apoio. Então, não é uma política para salvar Norte e Nordeste. Ainda que fosse, seria importante, mas não é verdade. Até porque o Fundeb, ele promove, no âmbito de cada estado, uma redistribuição interna,
um intraestadual que faz diferença no equilíbrio dentro de cada estado e cada município. Faz diferença também no sul, sudeste e centro-oeste. E o que é mais importante, o nosso Brasil, a estrutura federativa precisa enxergar estados e municípios que mais precisam de ajuda, não só norte e nordeste, mas também norte e nordeste, principalmente. Eu quero falar sobre a lei de regulamentação. O atual Fundeb e as questões que são regulamentadas nessa lei já são atualmente também no atual desenho do Fundeb. Grande parte da regulamentação se dá na lei de organização. O modelo, muitas questões realmente, como é uma PEC, a emenda constitucional não pode tratar de elementos que podem mudar ao longo dos anos, que vão ser definidos nessa lei de regulamentação. Nós já estamos trabalhando na lei de regulamentação, a consultoria e vários deputados já estão trabalhando nessa lei de regulamentação, porque à medida que a gente consiga votar a PEC, imediatamente nós precisamos apresentar e começar o debate em relação à lei de regulamentação, que muitas questões realmente elas ficam para essa lei de regulamentação. Hoje, qual é o critério da distribuição dentro da lei? São os níveis e modalidades de ensino, o seu per capita e as bandas de distribuição. Obviamente, isso também vai ficar nessa legislação. Como é que nós vamos lidar com as diferentes... existe um foco muito forte para os mais frágeis, ou seja, para os entes federados mais pobres, mas também para as redes mais pobres, a possibilidade no âmbito interestadual. As escolas que mais precisam de ajuda também têm um peso diferenciado, e muitas questões serão definidas nessa lei e podem, inclusive, a gente pode definir os grandes critérios na lei de regulamentação agora para 2021, e outras questões podem ser tratadas na lei do sistema, que o deputado Edilvan é relator, que eu fui autora. Muitas poderão ser tratadas em outras leis, mas o que importa, André, é que realmente, votando a PEC, o nosso foco principal passa a ser a lei de regulamentação, que é nela que o fino, o detalhamento do Fundeb vai estar para preservar as melhores condições. Então, acho que nós precisamos de ajuda, a gente pode, e acho que foi isso que o deputado Edilvan quis colocar, nós precisamos de um novo Fundeb, sim, não dá para só prorrogar, precisamos ter o mínimo de investimento para pessoal, para o reconhecimento e valorização, para o piso salarial, não só do professor, mas dos demais profissionais da educação, faz diferença esse olhar para estados e municípios que terão um longo enfrentamento na base, inclusive, do financiamento, que é ICMS, FPE e FPM, e nós precisamos entender que quem tem dinheiro novo para colocar é a União. Então, agora a gente precisa se unir, porque o discurso da linha governista é esse, prorrogar o Fundeb, a gente já deu dinheiro demais, existe corrupção, existe mau uso, a gestão faz diferença, tudo isso é verdade, mas não é argumento para que o Fundeb, o novo Fundeb, que a gente avança nisso, avança na fiscalização, no monitoramento, na fiscalização, no bom investimento, inclusive com dados padronizados para que a gente possa monitorar estados e municípios, porque ninguém está dizendo que o dinheiro do Fundeb não precisa ser bem acompanhado, mas isso não é argumento para que a gente não tenha um Fundeb realmente mais redistributivo e que equilibre as diferenças regionais. Ok. Grande fala, responde às questões levantadas. E agora nós estamos encaminhando para o final da nossa live. Vamos ouvir aqui as palavras finais do nosso presidente da UBS, do André Carvalho, e da nossa secretária. E as despedidas da nossa relatora. Daria 2 a 3 minutos para as despedidas, e a gente dizendo que estamos sendo vistos e ouvidos em quase todo o Brasil. Um debate importantíssimo, vai ser gravado, vai ser divulgado. Esse debate é dentro da 21ª semana organizada pela CNTE. Um grande abraço ao nosso camarada presidente Heleno. E agora queria, para se despedir do nosso
público e deixar a palavra final com a nossa relatora. Queria ouvir agora o André e depois a nossa secretária, a Eliana Estrela, o André e, por último, o nosso presidente da UBS. Eliana, secretária. Prazer aí realmente ouvir, né, dos nossos deputados que estão aí em defesa da nossa educação, tanto a deputada Dorinha como o deputado Edilvan, agradecer e dizer que nós estamos juntos, precisamos realmente desse Fundeb, esse Fundeb permanente, que nos dê uma equidade melhor e que nos dê também, que fortaleça mais a nossa educação, valorize mais os nossos profissionais, professores, servidores, e que realmente a gente possa ter com esse novo Fundeb uma educação cada vez mais fortalecida, cada vez mais, um foco maior na aprendizagem, no direito da aprendizagem dos nossos alunos, que nós sabemos que é um direito. E dizer mais uma vez que o retorno às aulas, como foi a preocupação tanto do Pedro, como da deputada Dorinha, como de todos nós sabemos que nós teremos reuniões ainda com a APOC, com o Conselho da Educação, com o Ministério Público, para que esse retorno também às aulas presenciais nas escolas, esse retorno realmente seja de forma sensível, que a gente tenha um olhar sensível para os nossos jovens e para os nossos professores também, para as nossas crianças que estão retornando. Nós precisamos reinventar, né? Agora nós estamos no momento de reinventar coisas, e nesse momento, esse momento que traz essa inovação para a gente, onde nós estamos com essas aulas remotas, o nosso livro didático, ele é a nossa ferramenta principal, até porque sabemos que nós não temos como, de fato, atingir pelas tecnologias todos os 100% alunos, mas nenhum aluno será deixado para trás. Isso aí podem ter certeza que é um compromisso nosso. Ao retorno, nós vamos ter que olhar cada um aluno, saber cada situação, e nenhum será deixado para trás. Então, é um compromisso nosso, compromisso do governo do estado do Ceará. O nosso governador tem a educação como prioridade, sempre teve e sempre terá. Então, não se preocupem que nós vamos realmente estar cada vez mais juntos. Eu quero mais uma vez aqui agradecer aos nossos professores que estão precisando, de fato, se reinventar, ser mais criativos ainda, né, para fazer com que cheguem essas aulas, esse contato, essa interação, porque nós sabemos que a educação também acontece fora da escola, mas a escola é esse ambiente, é o chão da escola que faz com que a gente interaja, é nesse chão da escola onde tem diversidade, a diversidade, onde tem vida. Por isso que eu digo que a escola é privilegiada, nós temos vidas, mas nesse momento que nós estamos precisando salvar vidas, nós precisamos, de fato, ficar em casa. Então, mais uma vez, muito obrigada, Nísio, e toda a PEOC, obrigada a todos que estão aqui, obrigada ao André, a participação do Pedro também, o André que representa a Prece também é um parceiro muito importante, a Prece para nós, a deputada Dorinha, que ela aqui me coloca à disposição, deputada sua, e também do Edilvan, que sabe também que nós estamos à disposição. O Ceará tem a educação realmente como referência, exatamente por esse time que eu já falei no início, que é um time muito determinado, é um time que acredita no potencial das nossas crianças, da nossa juventude. Então, a todos que estão nos assistindo, a todos que participaram, muito obrigada pelo espaço, obrigada pelo momento de reflexões e de diálogo. Nós estamos sempre abertos ao diálogo. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, secretário, em nome de todos e todas estão ouvindo. Um aperto, um abraço de mão a todos nós, trabalhadores de educação, os estudantes, todos em casa, combatendo o coronavírus e lutando pela educação. Valeu, secretária. Vamos ouvir agora o nosso André Carvalho, consultor da Prece. André, suas despedidas. Bom, primeiro quero fazer aqui uma confissão, que, na verdade, para ser sincero, eu não esperava que a gente fosse lograr tanto êxito nessa discussão. E aí o Anísio presenciou inúmeros momentos aqui no estado do Ceará e no Brasil, em que a gente não encontrava a adesão necessária a esse debate. Infelizmente, né, o debate, que deveria ser um debate a nível de dirigentes municipais de educação, professores, enfim, toda a sociedade, um debate robusto, ele foi abraçado apenas por alguns setores, mas, felizmente, né,
pelo trabalho de pessoas que tomaram essa bandeira para si como bandeira importantíssima, como é, de fato. Eu costumo dizer, na minha visão, né, de estudioso de gestão fiscal e de educação, que é uma das PECs mais importantes nos últimos 10 anos aí do país, eu vejo essa PEC do Fundeb como tal. E aí eu parabenizo principalmente a comissão capitaneada pela professora Dorinha, deputada que vem colocando, vem investindo muito do seu tempo nessa questão da educação. Aqui no Ceará, principalmente a PEOC, que vem puxando a bandeira de novo Fundeb, eu acho que até antes mesmo, né, Anísio, da data de 2015, aí de origem da PEC, que, na verdade, concentraram esse, assim como outros atores, concentraram esse debate e fizeram com que a gente lograsse, que eu acredito que vai ter, né, um êxito importante para a continuidade aí do financiamento da educação. Porque, costumo dizer, está muito ruim do ponto de vista de equilíbrio financeiro com o Fundeb que temos, mas ficaria muito pior sem esse Fundeb, né? Então, é um Fundeb minimamente revigorado, permanente, né? E isso a gente deve muito a essa concentração de responsabilidade desses setores que tomaram para si essa luta que é a educação. Então, agradeço aqui pela participação, agradeço em nome da Associação dos Municípios do Estado do Ceará e espero que a gente possa aí, numa próxima live ou presencialmente, comemorar aí não só a PEC, mas a publicação dessa lei que irá regulamentar essa vitória que será o novo Fundeb. Valeu, André, um grande abraço. Você é uma das pessoas, né, que tem muito a ver com essa história dessa luta, né? Então, vamos ouvir agora a nossa juventude, nosso presidente da UBS, sua palavra de força aí, finalizando aqui esse debate. Olha, primeiro, Anísio e todos os camaradas da PEOC, agradecer pela oportunidade e agradecer a todos os companheiros e companheiras, deputados, deputadas, consultor, e o Fernando também, que está aqui ajudando também na interpretação em Libras, pelo grandioso debate. Eu acho que, nesse momento, mais do que nunca, esse debate é fundamental, porque, da mesma forma que a desinformação mata as pessoas, né, a desinformação e a fake news já matou a democracia, e nesse momento está ferindo de morte a vida mesmo física das pessoas, mas assim como a desinformação mata, a informação salva vidas. E nesse momento que a gente está numa guerra cultural, ideológica, entre isolamento, o não isolamento, negacionismo da ciência versus o conhecimento, mais do que nunca, um debate franco, sincero, verdadeiro, com base científica como esse, é fundamental para a gente levar ciência e consciência para as pessoas. Então, valorizar bastante esse espaço aqui, todos os companheiros e companheiras que ajudaram a construí-lo. Então, saudar a Anísio, Dorinha e o Dilvan, que já teve que sair, mas a professora Eliana também, o André, Anísio e toda a PEOC, e também o Fernando. Então, agradecer demais. E só para finalizar, brevemente, trazer aqui uma frase importantíssima de um grande jurista, um grande democrata brasileiro chamado Rui Barbosa, onde ele fala: salvação sim, salvadores não. E eu digo isso porque a salvação para a educação, a salvação do Brasil não virá nas mãos de um Messias, principalmente se o nome dele for Jair, não virá nas mãos somente de um partido, somente de pessoa A ou B, mas a salvação do nosso Brasil está na unidade daqueles agentes da educação e da sociedade brasileira que prezam pela democracia e pela construção do Brasil futuro. A unidade, como está sendo colocada aqui nessa live, mas como é colocada também, quando for possível, nas ruas do nosso país. Então, dizer que a salvação virá a partir da unidade do povo brasileiro, e eu fico muito feliz de participar dessa luta e desse debate com cada um de vocês. Anísio, logo, logo vou estar me despedindo da presidência da UBS para me juntar à base dos professores. Vou estudar educação na gloriosa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passei para pedagogia, e dizer que eu me sinto muito feliz de ser um desses jovens, né, dessas pessoas, futuro pedagogo também, que teimam em sonhar com a educação de qualidade, que teimam em sonhar com um país onde caiba a todo o povo brasileiro. Então, fico muito feliz de estar nessa luta, e que viva a educação pública, que viva a democracia, que viva essa máquina que constrói as democracias, que é a educação, como já diria o nosso grandioso Anísio Teixeira. É isso, muito obrigado. Grande abraço, valeu, Pedro, palavra de muita força, né, para todos nós. Vamos ouvir agora as palavras
de encerramento da nossa live, nossa relatora, professora Torinha, palavra sua. Bom, Anísio, eu quero começar parabenizando, acho que por essa iniciativa. Quero cumprimentar a CNTE e as diferentes representações no nosso estado, né, nos diferentes estados brasileiros. André, em nome, né, dos municípios, o debate, a gente está à disposição nesse processo de construção. Como você disse aqui, eu também lamentei e lamento ainda o pouco envolvimento ainda da CNM, porque é um tema extremamente importante, estratégico, mas eu acho que eles apostavam que o texto não fosse avançar, né? E acho que a gente hoje tem conseguido um envolvimento, mas o apoio de todas as instituições faz uma diferença enorme. Por isso, né, em nome do Iago, a redução das desigualdades, que passa obrigatoriamente pela escola pública. O respeito à diversidade, às diferenças de escolha, mas escola pública e dinheiro público é para o atendimento dentro da educação, do espaço público, né? Que acho que esse é o nosso maior desafio. Assim como passa pela valorização e o respeito aos profissionais da educação. E aí é quem que lida com a merenda, com a alimentação escolar, com a segurança, com a organização das escolas. A escola vai além do papel do professor. E eu quero, em nome da professora Eliana, também dizer do quanto a Undime, e no caso o Concede, nos ajudou nesse debate, na construção de consensos e nesse espaço em relação à educação pública, mesmo sabendo que não é o texto ideal para nenhum de nós. E quero, em nome do Fernando Melo, que está aqui conosco, nos ajudando nesse processo de comunicação, e, em nome dele, dizer o quanto a nossa educação e o desafio do nosso país de igualdade, de redução das desigualdades e da inclusão. E quando a gente fala isso, nós estamos falando de todos, da necessidade de enxergar de maneira a corrigir as distorções e desigualdades, enxergando, inclusive, essa diversidade. Então, em nome do Fernando, que nos ajudou aqui nesse processo de comunicação, eu quero reforçar a minha disposição, do deputado Bacelar, da deputada Rosa Neide, do deputado Danilo, do deputado Edilvan, que compõem a mesa da comissão especial, de debater o Fundeb e de levar a voto. E nós precisamos muito da ajuda de vocês, em todos os estados, cobrando do seu deputado, né, que o Fundeb ele é estratégico e é um compromisso de nação. Porque se a gente depender, né, de enxergar a importância, a gente não conta com a interlocução do ministro da Educação, que não entende a importância da educação, muito menos do Fundeb. Mas nós precisamos enfrentar que o Congresso precisa ter uma pauta estratégica, e o Fundeb é pauta estratégica, ele é pauta necessária, e nós temos condição de construir um Fundeb que corrija, sim, aspectos já levantados por pesquisadores e por gestores, mas nós teremos um novo Fundeb que vai conseguir garantir uma educação pública com maior qualidade. E aí a qualidade que eu estou dizendo não é de mérito, não. É qualidade para corrigir distorção, para corrigir desigualdade e garantir que a gente possa, além da universalização, melhorar a distribuição de recursos no nosso país como um todo. Então, muito obrigada, a gente segue no debate e outros momentos, né, assim que a gente fechar o texto, estou à disposição, professor Anísio, para a gente apresentar a versão final e construir esse debate para votação, acredito que ainda em maio, dentro da Câmara dos Deputados. Muito obrigada. Bom, a gente agradece a todos que estão ouvindo. A palavra de ordem é novo Fundeb já. A palavra de ordem é unidade, frente ampla, defesa da educação. Nós faremos outras lives sobre as questões da educação, mas, no momento, a nossa prioridade é salvar as nossas vidas e garantir a educação pública de qualidade com o novo Fundeb aprovado. Para isso, é necessária essa união com os gestores, com os estudantes, com os pais, com os professores, com a Secretaria de Educação dos Estados e Municípios e, principalmente, cada vez mais apostar na liderança da nossa relatora, no trabalho do deputado Edilvan, de todos da comissão. Recebemos agora um abraço do JHC,
do Orlando Silva, deputado federal, mandando um abraço também, para dizer que estamos juntos, em defesa da educação, em defesa da vida. Um grande abraço, vamos continuar, e a participação da deputada Dorinha nos engrandece e nos leva a crer que lutar vale a pena quando a gente pensa nas coisas grandes. Então, para isso, vamos fazer esse enfrentamento, fazer essa grande frente e lutar pela educação e pela saúde, pela nossa nação. Viva a democracia, viva o Brasil, viva a educação. Um grande abraço a todos e todas.